Eu me mudei pra uma casa nova e desde a primeira noite em que eu dormi lá, o meu cachorro, ele vivia latindo pra um certo canto da casa. E eu não sabia o que era porque eu não via absolutamente nada ali. Essa história, ela aconteceu no ano passado. Na época, eu tinha me separado do meu marido, então eu estava procurando uma casa nova pra morar. Como nós não tínhamos filhos, era só eu e as minhas coisas e o meu cachorro. Nisso eu comecei a procurar por uma casa, até que eu encontrei uma casa, inclusive muito bem localizada, bem pequenininha, era o suficiente só pra mim e pro meu cachorro, bem bonitinha, ajeitadinha e com um aluguel que estava muito bom de pagar. Na hora eu até estranhei, tipo, nossa, o que tem de errado dessa casa, será? Porque é uma casa muito bem localizada, toda bonitinha e com um aluguel tão barato como esse. Perguntei, né, pra imobiliária, tudo, se tinha algum defeito, algum problema na casa, eles falaram que não, que é porque a casa era recente, tinha sido construída recente, e aí eles ainda estavam nesses primeiros meses de aluguel, então eles não queriam extrapolar e tudo, vieram todo com o papo, né? E realmente eu acreditei porque a casa parecia que tinha sido construída do zero. Tava toda arrumadinha, tudo muito novo dentro dela. As paredes, a pintura, tava tudo novo. Então eu acreditei. Ok, fechei o contrato e tudo, e aí me mudei pra lá. Só que eu passei em torno de uns 4 dias só fazendo a mudança, sabe? Eu ainda não estava dormindo lá, tava dormindo na casa da minha mãe. E aí passei esses dias só mudando. Então eu ia pra lá, ajeitava as coisas, e à noite voltava, dormia na casa da minha mãe, e assim foi. Até que quando eu realmente fui pra dormir, a primeira noite lá, o meu cachorro, eu colocava ele pra dormir comigo dentro do quarto. Ele tinha uma cama que eu colocava no chão pra ele dormir. Porque como ele é um cachorro grande, ele tem muito pelo, ele sente muito calor. Então ele dormia dentro do quarto comigo por conta do ar-condicionado. Ok. Desde a primeira noite eu percebi que meu cachorro ele ficou super inquieto. Até que teve um momento de madrugada em que ele levantou e ficou latindo pro canto do quarto. Na hora eu me assustei, pensei que tivesse entrado alguém, alguma coisa, mas quando eu abri, que eu liguei a luz, não tinha absolutamente nada. E ele não parava de latir pra aquele canto. E eu tentava acalmar meu cachorro de todas as formas possíveis e ele não acalmava, ele vivia latindo pra aquele bendito canto do quarto. E eu voltei e deitei, né, dormi. Quando foi na segunda noite, fui tentar de novo. E ele acordava toda vez de madrugada e ficava latindo pra aquele bendito canto daquela casa. Até que numa dessas eu tava na frente, assim, da casa, tava varrendo a casa e uma vizinha veio me cumprimentar. Falou, se apresentou, tipo, poxa, eu sou sua vizinha e tudo. Super simpática, né? Veio conversando comigo. E aí ela perguntou como é que tava a adaptação, se tava tudo bem. E aí eu fui e comentei com essa vizinha o que tava acontecendo com o meu cachorro. Daí ela falou assim, é porque dizem que cachorro sente as coisas, né? Vai ver que ele sabe o que aconteceu aí. Aí eu, tá, mas o que foi que aconteceu aqui que eu não tô sabendo? E eu tentava acalmar o meu cachorro de todas as formas possíveis e ele não acalmava. Ele vivia latindo pra aquele bendito canto do quarto. Até que a única forma de eu conseguir acalmar ele foi tirar ele de dentro do quarto. Então eu abri a porta, ele saiu, deitou na sala mesmo e lá ele quis ficar. E eu voltei e deitei, né? Dormi. Quando foi na segunda noite, fui tentar de novo. E ele acordava toda vez de madrugada e ficava latindo pra aquele bendito canto daquela casa. E ele só acalmava quando eu tirava ele de dentro do quarto. Veio a terceira noite, veio a quarta noite, veio uma semana e ele fazia isso todas as noites. Até que eu comecei a estranhar. Eu comecei a, sabe, ficar sem saber o que fazer, porque aquilo pra mim não era normal. Até que numa dessas eu tava na frente, assim, da casa, tava varrendo a casa e uma vizinha veio me cumprimentar. Falou, se apresentou, tipo, poxa, eu sou sua vizinha e tudo. Super simpática, né? Veio conversando comigo. E aí ela perguntou como é que tava, a adaptação, se tava tudo bem. E aí eu fui e comentei com essa vizinha o que tava acontecendo com o meu cachorro. Daí ela falou assim, porque dizem que cachorro sente as coisas, né? Vai ver que ele sabe o que aconteceu aí. Aí eu, tá, mas o que foi que aconteceu aqui que eu não tô sabendo? Aí ela já ficou meio assim, tipo, ela percebeu que ela tinha falado demais, sabe? Nisso ela falou assim, a imobiliária não te contou a história? Eu achava que isso era uma coisa obrigatória, que eles tinham que contar. Aí eu contaram o quê? Daí ela foi me dizer que morava um casal, há mais ou menos uns 2 anos atrás morava um casal nessa casa, e que a mulher desse cara tinha sido morta por ele, que ele tinha assassinado ela dentro do quarto, inclusive o quarto onde eu dormia, e que tinham encontrado o corpo dela naquele canto do quarto pra onde o meu cachorro latia. Gente, quando ela me contou essa história, eu fiquei assim super assustada, porque realmente a imobiliária não tinha me contado sobre isso. E aí eu fui e questionei eles, aí eles falaram que eles não contaram porque eles achavam que não era relevante. Como que não é relevante? Daí eu falei pra ele, olha, eu não quero mais ficar aqui. Gente, eu tenho morro de medo dessas coisas, sabe? Eu sou muito medrosa, então não queria. Falei, não quero. E eles vieram me ameaçar com questão de contrato, porque eu tinha fechado um contrato de 1 ano e tudo. E eu falei pra eles, então a gente vai pra justiça, porque isso aí que vocês me esconderam, isso não pode. Não tem como. E fora que o meu cachorro passa a noite toda latindo pra aquele bendito daquele canto do quarto. E aí foi só eu ameaçar eles com justiça que eles resolveram facilitar tudo e eu consegui sair de lá em menos de um mês que eu tinha me mudado. E é impressionante como o cachorro sente as coisas, né? E se o meu cachorro não ficasse latindo pra ponta assim do quarto, eu acho que eu nunca ia descobrir o que tinha acontecido ali. Mas enfim, essa é a história de hoje. A minha sogra cortou meu bolo de casamento e colocou em pote, tudo porque a irmã dela não podia esperar até o momento de cortar o bolo. No meu primeiro casamento, eu me casei muito nova, casamento esse que durou 1 ano e 2 meses. Ele era um homem muito agressivo e possessivo. Ele sempre estava me agredindo com palavras. O meu casamento chegou ao fim quando eu estava grávida de 8 meses. Ele me agrediu. Eu fiz o que toda mulher deveria fazer. Coloquei ele na cadeia. Depois disso, eu voltei a morar na casa dos meus pais. Quando meu filho estava com 7 meses, eu conheci o meu atual marido. A gente morava no mesmo bairro. Eu conhecia ele e a família dele apenas de vista. E aconteceu tudo muito rápido. Em menos de 2 meses, a gente já estava morando junto. Ele sempre tratou o meu filho muito bem, como se fosse filho dele. A minha sogra nunca me aceitou muito bem. Vivia me julgando, porque eu já fui casada e tinha um filho do primeiro casamento. Dizia ela pra todo mundo que eu não era a mulher certa pro filho dela.
que eu tinha achado um bobo pra me bancar e cuidar do meu filho. A minha sogra sempre usou aquela desculpa, que ela era mãe e velha, então ela sempre tava falando bobagem. Eu nunca dei um chega pra lá nessa mulher, porque meu marido sempre me dizia a mesma coisa, que não valia a pena. Que a mãe dele era assim, gostava de caçar confusão com todo mundo da família. Bom, a gente já estava há 5 anos morando junto, e nesse tempo a gente juntou dinheiro pra realizar o sonho da gente comprar nossa tão sonhada casa. Demorou porque ao longo desse tempo a gente teve muitos imprevistos. Quando a gente começou a procurar a nossa casa pra poder comprar, eu falei pra ele que eu ainda tinha aquele sonho de me casar com o amor da minha vida, que era ele. A gente sentou, conversou e a gente tomou aquela decisão da gente se casar, apenas no cartório. Ia ser uma coisa assim, apenas pra família, mas com direito a um vestido, um bolo, a decoração do jeito que eu queria. Quando a mãe dele ficou sabendo dessa história, a mãe dele enlouqueceu, dizendo que ele estava fazendo a maior burrada da vida dele, se casando com a mulher que já tinha sido casada e tinha filho com outro homem. E isso era coisa da minha cabeça, tá fazendo ele gastar dinheiro à toa, sendo que a gente já vivia como casado. Agora tava inventando essa palhaçada de se casar só pra poder gastar o dinheiro dele. Eu já tinha me preparado já, porque eu sabia que a minha sogra ia sair com essa conversa pra todo mundo da família. Eu já sabia que essa mulher não me aceitava muito bem, mas eu não tava vivendo com ela. Eu tava vivendo com o filho dela. Eu ia casar com ele. Enfim, a tia dele liberou pra gente usar a casa dela. Era um espaço bom, onde dava pra reunir toda a família. Enfim, o vestido era do jeito que eu queria, a decoração ficou incrível, o bolo, a decoração da mesa, tava tudo indo muito bem. Como eu me casei pela manhã, o almoço acabou saindo um pouco tarde. Tava todo mundo ali reunido, conversando, até que eu vi aquela cena. A minha sogra, junto com a irmã dela, destruindo o meu bolo. Fui ver o que estava acontecendo e a minha sogra já me veio com aquela, que a irmã dela não podia esperar, porque ela tinha um compromisso, e ela queria comer o bolo. Ela não cortou num pedaço pequeno, ela simplesmente estava colocando o bolo em pote, deixando o meu bolo todo destruído. Eu já venho com a parte 2 e final desse relato. A minha sogra cortou meu bolo de casamento e colocou em pote. Tudo porque a irmã dela não podia esperar até a hora de cortar o bolo. Parte 2 e final. Que a minha sogra era sem noção, barraqueira e gostava de caçar confusão com todo mundo, isso todo mundo já sabia. Eu perguntei a ela o porquê ela cortou o meu bolo antes do momento. Eu perguntei a ela o porquê ela cortou o meu bolo. E ela me veio com aquela, que eu tava sendo uma pobre metida rica, querendo fazer uma festa daquele tipo sem ter condições. Eu fiquei sem acreditar que aquela mulher teve coragem de fazer uma coisa dessa. Falei pra ela que o casamento era meu, foi eu que organizei do jeito que eu queria. E ela me veio com aquela, pra que tanta frescura se ela era a mãe do noivo? O meu marido enlouqueceu com a mãe dele, perguntou a ela o porquê ela fez uma coisa dessa. Não foi só com o meu casamento que a minha sogra acabou, mas sim também com o aniversário da filha da minha cunhada, que é neta dela, ela fez de acabar, fez do mesmo jeito. Meu marido surtou com ela ficou toda revoltadinha porque ele começou a cobrar dela e nessa ela falou que estava indo embora então, depois de ter acabado com o meu casamento. A minha sogra saiu revoltada ainda, dizendo que a gente tava caçando confusão com ela por coisa boba, só porque ela cortou o bolo. Depois que o meu marido colocou ela pra fora, ela começou a dizer que nunca mais ia aparecer lá em casa. Porque, segundo ela não tinha mais filho, já que o filho dela escolheu ficar do lado da esposa. Ela acabou com o meu casamento, acabou com o meu momento. Eu tenho poucas fotos desse dia. Mas vamos lá, depois desse acontecido, realmente, ela não foi mais lá em casa, até o momento que ela ficou doente. E ali, ela precisou da ajuda. Ali, ela lembrou que tinha filho. A minha sogra tem 5 filhos e nenhum queria ficar com ela, de tão boazinha que ela é. Nenhum filho queria parar com a vida para poder cuidar dela. Quem cuidou da minha sogra enquanto ela estava doente foi a irmã dela. Meu marido sempre conta que ela sempre foi uma pessoa muito ruim e sem noção. Ninguém pode ter nada na vida, que ela dá um jeito de acabar com a alegria. Não só o meu marido, como também os irmãos dele. Toda vez que ela precisa de alguma coisa, todo mundo só ajuda com dinheiro. Quem conhece a minha sogra sabe como ela é de verdade. E esse papinho que ela leva agora de coitadinha, que nenhum filho liga pra ela, é só pra quem não conhece.